Você já percebeu que tem pessoas que conseguem te deixar simplesmente cansado sem você ter feito nada? Tem dias que você pode estar resolvendo milhões de problemas, trabalhando, estudando, e ainda assim você chega em casa e se sente bem. Mas meia hora de conversa com algumas pessoas podem simplesmente acabar com a sua energia e te deixar muito cansado. E aí você fica realmente se perguntando por que isso acontece. Volta pra casa como se tivesse um fardo nas suas costas. E em alguns outros casos você pode ficar até desanimado e irritado. Algumas pessoas têm comportamentos que drenam a nossa energia, tanto energia mental como energia emocional. E muitas vezes a gente não percebe isso de primeira. Nem todo cansaço é físico. E esse é o primeiro ponto da nossa conversa de hoje. A gente costuma assimilar o cansaço necessariamente a atividades que usam o nosso esforço físico. Mas existe um outro tipo de cansaço que ele é muito mais silencioso, que é a parte emocional e mental do nosso corpo. O nosso cérebro, ele constantemente está processando as coisas. Emoções, conflitos, tensões sociais e comportamentos de outras pessoas. Quando a gente está conversando com alguém, o nosso cérebro acaba recebendo estímulos. Ele está a todo momento interpretando esses estímulos. Então, quando a gente está perto de uma pessoa que faz bem, leve, tranquila, a conversa flui muito naturalmente, o tempo passa e a gente nem percebe. Mas quando a gente está perto de pessoas que precisam que nosso cérebro se esforce muito mais para entender esses estímulos, acaba gerando muito mais cansaço. E você volta para casa como se você tivesse corrido uma maratona. E é por isso que algumas interações sociais são tão desgastantes. Não porque você tem uma mentalidade fraca ou frágil, mas porque certos padrões de comportamento que as pessoas têm podem gerar um esforço maior do nosso cérebro para interpretá-los. E agora eu vou falar para vocês pessoas que podem fazer com que a sua energia diminua, podem fazer mal para a sua energia. O tipo mais comum é o clássico, a pessoa que sempre reclama de tudo. Esse tipo de pessoa ela transforma qualquer conversa em um motivo para reclamar, falar coisas negativas e tudo mais. É uma lista infinita de problemas que nada tá bom, nada serve, nada agrada. Reclama do trabalho, reclama da família, reclama da faculdade, reclama da escola, reclama dos amigos, reclama do marido, do namorado, dos filhos, reclama de tudo. Reclama do futuro, do passado e do presente. Isso não significa que as pessoas não podem desabafar. É claro que existem momentos que a gente precisa, inclusive, fazer isso. Mas o problema é fazer isso em excesso. Quando a reclamação, o desconforto com as coisas acaba virando um estilo de vida da pessoa. E qualquer assunto, ela consegue puxar para o lado negativo. Porque com o tempo, você vai percebendo que as pessoas, elas simplesmente não querem encontrar soluções. Elas só querem reclamar porque é isso que faz que a vida delas seja um pouco mais leve. E eu já falei aqui milhões de vezes nesse canal que eu detesto pessoas que se vitimizam por tudo. Uma coisa é você estar comentando sobre a sua dor. Você está falando sobre o que você sente, você está falando sobre algo que é um tópico sensível para você, para alguém. Isso eu acho ok. Agora, e também não é sempre que se comentam essas coisas. Agora, existe a pessoa que sempre se vitimiza. Ela sempre é a mocinha dos filmes. É sempre alguma circunstância, é sempre alguma desculpa, é sempre culpa do destino que algo deu errado. Nunca é culpa da pessoa. Quando você tenta ajudar, tenta modificar esse ponto de vista, você acaba dando mais importância daquilo do que realmente é. Então a pessoa que ela está se vitimizando, ela sabe que aquilo é totalmente insignificante e ela provavelmente sabe que a culpa é dela, mas ela vai querer se colocar como ponto frágil da história. E você tentando mudar essa perspectiva dela é inútil, porque ela já sabe da verdade. Então, esse tipo de pessoa, na maioria das vezes, não passam de manipuladores. Outro tipo de pessoa que vai acabar com a sua energia são as pessoas competitivas demais, que sempre querem entrar em uma competição quando realmente não tem nada para ser discutido. É quando você conta alguma coisa para essa pessoa e o dela sempre tem que ser melhor, pior. Isso cria um ambiente totalmente de tensão desnecessária. Em vez de existir uma conexão de uma conversa entre amigos, acaba virando literalmente uma competição de quem é mais ou de quem é menos. E esses tipos de relações são desgastantes. Você sai deles como se você tivesse acabado de discutir um assunto super polêmico, sendo que não tinha nada a ver. Outra coisa que provavelmente vai fazer você desgastar muito sem que você perceba é tentar salvar o erro de todo mundo. Em uma conversa entre amigos, as pessoas vão discutir ideias, vão discutir qualquer tipo de coisa que estejam passando pela vida delas ou que elas queiram te contar, queiram dividir com você. Ponto. As pessoas vão fazer isso. Mas você tem que tirar da sua cabeça de que todo mundo tá ali nessa conversa para ser salvo, para ter as suas ideias contrariadas, ou ter as suas ideias revolucionadas, ou ter
ideias mais inovadoras ou precisar de um super conselho que você tem pra dar. Você pode ter esse conselho, mas tem muitas pessoas que não querem ouvir. Elas não estão aptas a escutar o que você tem pra dizer porque elas não querem mudar. Aquilo tá aqui na cabeça delas e é isso, ponto. Não há nada nesse mundo que você possa fazer para que isso mude. Por mais que seja a ideia mais idiota do mundo, por mais que seja a coisa mais ridícula do mundo. Se ela acredita fortemente nisso, é muito difícil que você possa mudar esse pensamento. Então, para uma pessoa que não quer ouvir, é a mesma coisa que você tentar discutir com uma porta. Não tem como. A maioria delas quer apenas alguém que escute o que elas têm para dizer. Então você sorri a cena. Simplesmente isso. É muito melhor, é menos desgastante, você vai se sentir muito mais leve se você simplesmente aceitar o fato de que ela não quer a sua ajuda. Eu demorei muito pra fazer isso porque eu sempre fui a pessoa que ajudava as outras. Então hoje em dia, quando eu tô numa conversa e alguém pede pra desabafar comigo, eu pergunto antes, você quer ser escutada ou você quer um conselho? A pessoa me fala, tem gente que pede os dois, tem gente que pede um, tem gente que pede nenhum, só quer ficar um momento ali comigo e acabou. Então eu passei a fazer isso me ajudou muito a salvar o pouquinho de energia que eu tinha. E além disso, isso satisfaz a pessoa também e ajuda a construir uma relação de confiança, porque se você pergunta pra ela o que ela quer que você faça, qual posição que ela quer que você tome, principalmente para amigos mais próximos, melhores amigos, primos, assim que eu tenho mais proximidade, eu pergunto, você quer um conselho ou você quer apenas ser escutada? E as pessoas respondem numa boa, não precisa ter medo de perguntar. Eu falo, sempre, você quer um conselho ou você quer ser escutado? E acabou. As pessoas respondem e você pode saber como você pode ajudar essa pessoa. Eu faço isso porque eu gosto de ajudar. E geralmente as pessoas me procuram pra isso. Então, basicamente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Prestem atenção em todos os detalhes que eu comentei aqui com vocês, porque todos eles são importantes pra você escolher quem você quer ter do seu lado. Claro que às vezes as pessoas vão ter dias ruins e tá tudo bem. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo enorme pra todos vocês. Tchau e até o próximo vídeo.